Carismático, pegador, talentoso. Confira a história do nome mais lembrado do boxe nacional e do maior peso pesado do Brasil. O Brasil sempre teve em seu boxe uma predominância nas categorias mais leves. Nosso biotipo não é propenso aos titãs, talvez até por questões sociais. Fato é que nunca tivemos uma grande tradição nos pesos pesados, a categoria máxima do esporte, e nunca estivemos muito próximos de um título mundial nessa divisão de peso, apesar de nomes como Ditão e Luiz Faustino Pires terem sido expoentes por aqui. Isso mudou com o advento de um jovem sergipano de nome José Adilson Rodrigues dos Santos e de apelido Maguila, alcunha esta dada ao então servente de pedreiro quando este levantou, de uma vez, 3 sacas de cimento, carregando-as da rua até o fundo da obra em que trabalhava. Por si só, o novo batizado já demonstrava a enorme força física do rapaz, que gostou de ser chamado desta forma e carregou consigo este nome até hoje. Maguila nasceu em Alagoas, em meio a muitas dificuldades na lavoura. Mudou-se aos 14 anos para São Paulo a convite de José Carlos, um de seus 20 irmãos. Foi no novo estado em que passou a exercer o ofício de servente de pedreiro, dia e noite, em uma vida com muito trabalho e pouca comida, segundo palavras do próprio. Apesar de interessado no boxe, nunca teve oportunidade de treinar no Nordeste. Isso mudou em São Paulo, quando, por acaso, descobriu a academia do BCN. Nela conheceu ninguém menos do que Ralph Zumbano, um dos mais técnicos boxeadores da história brasileira, que se tornou um dos maiores treinadores do Brasil após sua aposentadoria. Mesmo com o mágico encontro do talento bruto com o lapidador no amadorismo, Maguila começou titubeante. Estreou no final de 1980 e logo no ano seguinte, com somente meia dúzia de lutas, foi posto para lutar com Francesco Damiani, 4 meses antes deste bater ninguém menos do que Teófilo Stevenson. Damiani, que mais tarde tornaria-se medalhista olímpico e o primeiro campeão mundial dos pesos pesados pela Organização Mundial de Boxe, não deu chances ao brasileiro, que não escapou sequer do primeiro round. Maguila lutava nos pesados e não nos super pesados, o que lhe prejudicava, e ajudou tanto para que fosse batido por Damiani, quanto pelo veterano equatoriano Ángel Sanches, também no assalto inicial. Ralph, no entanto, enxergou o potencial de seu pupilo mesmo durante a atribulada passagem pelo amador e, em 1982, decidiu que era hora de profissionalizá-lo. Zumbano vislumbrava que Adilson teria mais chances como profissional e foi atrás de apoios. Logo encontrou os patrocínios do próprio BCN e da Olivetti, fábrica famosa na época por produzir máquinas de escrever em larga escala. Então, em 4 de fevereiro de 1983, iniciou-se a jornada mais bem-sucedida de um peso pesado brasileiro nos ringues remunerados do mundo. O primeiro adversário, também estreante José Tavares, desistiu no terceiro giro. 5 meses depois, em sua 4ª luta apenas, Rodrigues teve a chance de desafiar o campeão brasileiro e conquistar seu primeiro cinturão. Valdemar Paulino, então dono da cinta, sequer ouviu o sino do primeiro intervalo, perdendo o título em menos de 3 minutos. Era claro que o novo mestre do clã Zumbano estava correto sobre a joia que tinha em mãos. Maguila ainda fez mais 2 lutas naquele ano, suas primeiras contendas internacionais, até topar com um oponente de verdade no início de 84. Domingo Delia, da Argentina. O brasileiro, que nunca havia passado do terceiro giro, teve de ir até o 8º para vencer Delia, que fazia sua 30ª luta na ocasião. Mas 3 adversários estrangeiros, incluindo o americano Mike White, primeiro a ser vencido apenas por pontos por Maguila, separaram o jovem sergipano do primeiro título continental. Em setembro de 1984, no Ibirapuera, suplantou o argentino Juan Antônio Figueroa, tornando-se o primeiro brasileiro a conseguir o título sul-americano na categoria máxima. Pela primeira vez, Adilson fazia história e manteria este cetro por tempo recorde. Nesse ponto, Maguila já era uma figura televisiva, dando boa audiência para Bandeirantes. Contudo, muito se dizia sobre suas falhas defensivas, sobre golpes bobos que sentia durante as lutas e seu jeitão rústico de ser, que se tornou um ícone, apesar das críticas em certas ocasiões ao jeito como tratava seus adversários. Mas o que mais preocupava era o risco de uma iminente derrota. Mesmo sendo um excelente técnico, Ralph Zumbano não conseguia impor autoridade a seu pupilo, que não obedeceu seus comandos no corner e, por vezes, na academia também. Isso culminou nas 2 primeiras derrotas de Maguila, ambas em 85, para o argentino radicado na Itália, Walter Falcone, e posteriormente para o gigante holandês, André van den Ortelaar. Isso ajudou na transição de equipes que ocorreu em 1986. Rodrigues rompeu com seu manager, Khaled Khoury, e seu treinador, Ralph, migrando para a Luke, empresa cujo narrador Luciano do Vale tinha participação. Sob nova gerência, a carreira de Maguila mudou e este passou a treinar na Companhia Atlética no Brooklyn, sob o comando de ninguém menos do que Miguel de Oliveira, ex-campeão mundial dos médio-ligeiros. Miguel modificou a relação de treinador e comandado, fez Adilson enxergar o boxe como um esporte, fez ele aprender a importância da técnica ao invés da força bruta. Oliveira pegar o bom trabalho de Zumbano e passou a outro nível.
Com poucos meses treinando com Miguel, o alagoano de 27 anos respirava, então, novos ares dentro e fora do ringue. No tablado, contra o turco Vedarakova, demonstrou ser um boxeador já diferente, com melhor jogo de pernas e mais cautela. Fora dos rings, já não demonstrava nenhuma empáfia como antes, deixando fluir sua humildade, que tornou-se marca registrada. Mostrada a evolução, era hora de tirar da garganta as derrotas para Falcone e Otelar. Com o ok de Miguel, a Luke foi atrás dos oponentes e Falcone foi a primeira vítima. Em um ginásio do Parque São Jorge absolutamente abarrotado, Maguila destruiu o ítalo-argentino Falcone literalmente após 7 períodos, causando-lhe lesão na retina que retirou-o do esporte. Na sequência, vingou-se de André Hortelá, que entrou confiante demais e foi surpreendido por um pugilista bem mais técnico do que encontrara anteriormente, ficando na lona durante o terceiro round. A esta altura, Maguila era um ídolo absoluto do boxe e da televisão brasileira. Uma celebridade que fazia sucesso no Brasil durante uma década recheada de grandes nomes no mundo. Enquanto Maguila ascendia localmente, tanto o nosso país, onde as lutas passavam na época, quanto o mundo, testemunhavam as brilhantes carreiras em ascensão de Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Júlio César Chaves e Mike Tyson. Os anos 80 marcaram uma era onde a informação começou a se espalhar mais, portanto, tanto a modalidade quanto o seu maior expoente no Brasil atingiram seu ápice. O investimento, então, em Maguila valia cada vez mais a pena, e mesmo trazer lutas caras ao país era bem pensado. Foi assim que Maguila tornou-se campeão continental das Américas pelo Conselho Mundial de Boxe, ao vencer o Rocky Serkowski por pontos, no final daquele mesmo ano. Era preciso, no entanto, vencer um grande nome para consolidar o brasileiro no cenário mundial. A Luke chamou então James Smith, o quebra-ossos, para esta missão. Smith vinha de derrota apenas 5 meses antes para Mike Tyson nos pontos, em uma luta que frustrou Tyson durante 11 rounds e chegou a fazê-lo sentir no último instante. Naquele confronto, James perdeu seu cinturão AMB dos pesados. Portanto, quebra-ossos não era somente um nome sólido, como era um ex-campeão mundial que tinha exposto o maior fenômeno da categoria naquele momento. Além disso, especulava-se que Smith estaria fora de forma, subindo na balança 8 quilos acima do que pesara contra Tyson. Seria o maior teste para Maguila e sua melhor oportunidade de ascender ao cenário internacional, apesar de já ocupar a 9ª colocação no ranking extraoficial da revista The Ring. O ginásio do Corinthians, novamente lotado, foi palco do confronto que terminou por pontos após 10 assaltos. Durante a peleja, a torcida atirava copos no ringue, que acabaram ajudando o Rodrigues a aguentar o confronto, afinal, a todo momento, Antônio Bernardo, o árbitro do combate, tinha que paralisá-lo para retirar os objetos da lona, por vezes acabando por dar fôlego novo ao brasileiro, que era pressionado. No anúncio dos scores dos jurados, mais polêmica. O tenente Alexandre Dib marcou 100-91 para Smith. Paulo Laguna, com 98-96, e Délcio Gava, com 98-97, para Maguila. O público foi à loucura com a vitória do herói local, mas o resultado desagradou Smith, claro vencedor da luta. Dib, o jurado que deu 9 rounds para quebra-ossos, foi afastado, injustamente. Na realidade, o grande mérito de Maguila foi ter suportado de pé as investidas do duríssimo quebra-ossos. Foi um bom aprendizado para o brasileiro, além de um grande feito por si só. O fato é que essa vitória alavancou Maguila. Contudo, sua mais impressionante performance naquela temporada ocorreu 4 meses depois no Maracanãzinho, quando Adilson suplantou o uruguaio Alfredo Evangelista de forma ampla e clara, demonstrando mais recursos do que outrora. Evangelista, 10 anos antes, havia vendido caro uma derrota para Muhammad Ali e já havia dividido o quadrilátero com nomes como Larry Holmes e Leon Spinks. Após defender seu título sul-americano contra Jorge Cambiasso em março de 1988, seus empresários decidiram que era hora de trazer um treinador mais experiente para o time. Angelo Dundee, um mestre da nobre arte, foi chamado para o serviço. A Luke manteve, em um primeiro momento, Miguel de Oliveira e Dundee participou, no Brasil, da preparação para a peleja contra o britânico Dave Gairdside, vencida facilmente pelo brasileiro. Maguila alçou ao 2º lugar do ranking mundial do Conselho Mundial de Boxe por volta destes meses, muito por influência, admitidamente, do vice-presidente honorário da entidade, o paulista Newton Campos. O objetivo era confrontar-se com Mike Tyson, que detinha todos os baudriers importantes naquele instante. Maguila esteve inclusive na luta em que Tyson liquidou Michael Spinks antes de passar algumas semanas treinando em Miami, sob a tutela de Dundee, e de fazer sua primeira aparição fora do Brasil, quando venceu Mark Lee no primeiro assalto em Las Vegas. Mais 3 vitórias em sequência sobre Sam Scaff, James Tillis e Mark Rose, e a perseguição a Tyson continuava. Era o melhor momento de Maguila, e ele dizia que sabia o que fazer para bater seu sonhado oponente. Ele sempre parte para cima dos outros, comigo vai ser diferente. Eu que vou partir pra cima dele, dizia. Só que entre o número 2 do ranking e o campeão existia o primeiro colocado do tabelamento. E este cara se chamava Evander Holyfield, que tinha a mesma ambição do brasileiro em destronar o campeão. Em julho de 1989, então, não restou outra opção a não ser Maguila enfrentando Holyfield. Não havia saída e a luta aconteceu no Caesars Palace de Tahoe. Nosso atleta começou muitíssimo bem, dando uma aula no primeiro assalto. Aliás, se você quiser uma descrição mais técnica de como foi essa luta, vou deixar um link na descrição de um vídeo de nosso canal parceiro, o Ciência do Boxe, que fala a respeito da técnica do brasileiro neste confronto. No segundo round, no entanto, com ordens de um confiante Angelo Dundee no corner, Maguila
Maguila foi pra cima, achando que daria para liquidar Holyfield em algum momento, mas como sabemos, não foi isso o que ocorreu. Acabou a luta. 5 meses se passaram até o retorno ao Brasil para vencer Walter Maceroni, desclassificado no 10º round por morder e cabecear Maguila. Contudo, mesmo defendendo seu título continental e ainda estando no ranking, pensou-se ser uma boa ideia tentar reverter a derrota para Holyfield ao confrontar outro grande nome. Por isso, em junho de 1990, George Foreman foi nomeado como oponente de Adilson. O resultado foi rigorosamente o mesmo da luta contra Evander, nocaute no segundo giro. Mais de um ano de inatividade se passou até que Maguila retornasse aos rings. Ele defendeu seu cetro sul-americano em Maringá, diante de um fraquíssimo Daniel Guibaldo. O sergipano, não mais cotado mundialmente como antes, seguia sendo uma figura popular e viajou o país todo fazendo apresentações a partir de então. Recife, Araguari, Brasília, Osasco, onde fez a primeira de suas 2 lutas contra o argentino radicado no Brasil, Juan Dias, Americana, Cruz Alta, Foz do Iguaçu, São Paulo, Campos do Jordão, Araras, Bragança Paulista, São Sebastião, Cajamar, Aracaju, Paranavaí, Guarujá, por 2 ocasiões, Mauá, Guaratinguetá, Embu-Guaçu e novamente o Recife foram anfitriãs em sequência de combates daquele que não era mais uma promessa, mas seguia sendo o campeão do povo. Alguns daqueles oponentes tinham valor, outros possuíam qualidade questionável. Independentemente disso, Maguila venceu todos os 22 colocados à sua frente nos quase 5 anos que se seguiram após a derrota para Foreman, 19 deles por nocaute. A sequência parou em Santos, quando o americano Mike Evans nocauteou Maguila no 7º período. Evans havia perdido para Michael Moorer apenas nos pontos pouco mais de um ano antes, logo antes deste vencer Holyfield e tomar o título mundial dos pesados. Portanto, o adversário do brasileiro naquela noite era o balizador perfeito para a situação de Adilson Rodrigues, já com quase 37 anos completados naquela data. Entretanto, Maguila não parou por ali e seguiu sua peregrinação. 5 meses depois, conquistou o título mundial versão Federação Mundial de Boxe contra Johnny Nelson. O título em si não tem quase peso algum, contudo a vitória sobre o então futuro campeão mundial dos cruzadores via decisão dividida, apesar de polêmica, mostrou que ele ainda tinha algum gás. Na revanche, Maguila novamente demonstrou estar competitivo, vencendo por decisão unânime, mas apertada. Ele seguiu vencendo, defendendo seu cinturão alfabético e conquistando os títulos latino da FIB e da AMB no caminho, estes mais importantes do que o mundial da WBF, ao vencer Salvador Marcial em setembro de 1996 e Ricardo Ibarra 3 meses depois. O nível de oposição a Maguila, contudo, foi diminuindo ao longo dos anos conforme este foi se aproximando das 4 décadas de vida e sua forma física, visivelmente, não seguia a mesma. Há algumas semanas de seu aniversário de 40 anos, porém, aventurou-se pela 4ª vez fora do Brasil, acabando derrotado diante de Pedro Daniel Franco, da Argentina, em Punta del Este, no Uruguai, e perdendo seu cinturão Fedelatin pela Associação Mundial de Boxe. Era uma derrota sintomática que deveria servir como um aviso, mas Maguila prosseguiu, vencendo o fraco Alberto Coman na sequência, empatando com seu antigo rival, Juan Dias, em 10 assaltos depois, já no início de 1999. Inativo desde aquela performance, em fevereiro de 2000, o ainda muito popular Adilson Rodrigues foi convidado para mais uma luta, desta vez sendo transmitida ao vivo no SBT durante o programa do Ratinho, prova que seu nome seguia dando muita audiência. O escolhido como seu adversário foi Daniel Frank, então iniciante no boxe profissional. Em uma triste e melancólica noite, Maguila, fora de forma e totalmente sem condições, foi derrubado no 3º e no 4º assaltos. Após apelos explícitos de Eder Joffre, comentarista na ocasião, ele não mais pisou em um ringue novamente. Acho que é a última luta do Maguila, não é? Tomara a Deus que seja, Osmar e telespectadores, porque ele não tem mais condições. Com 42 anos de idade, lerdo do jeito que ele tá, 114 quilos, não dá mais. Maguila, ouçamos um amigo seu, um colega seu de esporte. Pare, Maguila, pare para não acontecer uma coisa pior para você. Nos últimos anos, Adilson Rodrigues passou por problemas de saúde, diagnosticado com mal de Alzheimer. Chegou a se alimentar por sonda e não conseguir sequer caminhar. Porém, assim como seu amigo Éder, o diagnóstico estava errado. Maguila possuía encefalopatia traumática crônica, ou demência pugilística, como é chamada comumente esta condição que afeta, em vários níveis distintos, cerca de 20% dos atletas profissionais de boxe em alto nível. Com um novo diagnóstico, vem um novo tratamento, e hoje, aos 60 anos, seu estado é visivelmente mais saudável que outrora. Ele já consegue demonstrar o bom humor de antigamente para alívio de sua esposa, Irani, que coordena um projeto em seu nome e hoje promove eventos de boxe. Apesar de não ser mais boxeador, Maguila segue sendo uma figura muito popular. Já tentou aproveitar seu carisma natural para entrar na política, fazer comerciais, gravou até disco de samba. Seu jeito engraçado e autêntico de ser cativou as pessoas no Brasil todo, e por isso, seu nome segue sendo o mais conhecido dos brasileiros quando o assunto é boxe. Eu recebi muita pancada e dei também, né? Apanhei que nem um doutor e bati que nem um gigante também. Vai pra onde agora, mãe? Agora eu vou pagar a fieira.
Eu não acredito. Vou pra gafieira, amigo. Vai levar a gente junto, não? Vou pegar o terno, vestir o terno, pôr o bico fino e ir pro samba. Levamos junto, hein? Vamos lá, eu tô com a perna dura, porque nunca mais... Preguiça, pra moleza não baixei a guarda, nocautei a tristeza, encarei a minha estrada, derrubei todas as barreiras, o pessimismo mandei pra lona, nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma. Sou lutador, sou de fé, sou brasileiro, sou lutador, sou da paz, eu sou guerreiro, sou lutador, sou amor, sou coração, sou lutador, vencedor, um campeão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhá-lo e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. Afinal, temos mais conteúdos como este saindo por aqui. Muito obrigado e até o próximo round.